A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal EBD Inteligência Artificial. Estamos no segundo trimestre de 2024 com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Todas as videoaulas são ilustradas com imagens e áudios gerados por inteligência artificial para seu melhor aproveitamento e aprendizado. Título da lição: Desenvolvendo uma consciência de santidade. Faremos agora a leitura do texto áureo e da verdade prática. Texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Faremos agora a leitura bíblica em classe. 1 Pedro 1:13 ao 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Segundo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. Terceiro, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual, a Bíblia afirma, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Faremos agora a leitura dos tópicos e subtópicos. Primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação. Segundo tópico, a santificação e seus estágios. Terceiro tópico, o julgamento do Deus Santo. Primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação. Primeiro subtópico, santificação no Antigo Testamento. Do hebraico Kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Êxodo 15:11, coisa santa. Números 4:15, santuário. Êxodo 36:4. Outro sim, o adjetivo Kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa, ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Gênesis 2:3, Êxodo 19:6. Segundo subtópico, no Novo Testamento. O verbo grego hagiadzo quer dizer santificar,
traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 aos Coríntios 6:11. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Efésios 5:26. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Terceiro subtópico: a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João 17:17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele, não podemos ver o Senhor. Hebreus 12:14. Aplicação do primeiro tópico. A santificação na Bíblia significa ser separado e consagrado para Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Kodesh refere-se à sacralidade e separação para Deus, aplicada a pessoas, lugares e objetos. No Novo Testamento, a santificação é realizada pelo Espírito Santo, purificando e tornando os crentes santos. Para viver uma vida santa, é necessário afastar-se do pecado e buscar uma vida que glorifique a Deus, sendo transformado pelo Espírito Santo. Hebreus 12:14 destaca a importância da santificação para ver o Senhor. Portanto, a santificação é um compromisso diário de viver de acordo com a vontade de Deus, sendo consagrado a Ele em todas as áreas da vida. Segundo tópico: a santificação e seus estágios. Primeiro subtópico: a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6:19-22. 1 aos Tessalonicenses 4:1-7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:29. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida, segundo aos Coríntios 7:1, Efésios 4:12, 13, 5:26. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação. Segundo subtópico: 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. 1 aos Coríntios 6:11. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Gálatas 5:16-18. Efésios 4:20-24-27-30. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus é. Romanos 8:29, 1 João 3:2. E receberá um corpo ressurreto tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. João 20:24-29, 1 aos Tessalonicenses 4:13-18. Terceiro subtópico: o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5:8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. João 14:23. Aplicação do tópico. Como cristão,
a santificação significa viver de maneira que reflita o caráter de Deus em todas as áreas da vida. Começando com a regeneração pelo Espírito Santo, reconhecemos que fomos separados para Deus. No dia a dia, buscamos constantemente abandonar hábitos e atitudes pecaminosas, permitindo que o Espírito Santo nos transforme. Esse processo envolve ouvir, guardar e praticar os mandamentos de Deus, nos esforçando para sermos uma habitação santa para Ele. João 14:23. Finalmente, mantenho a esperança da glorificação, quando seremos completamente transformados à imagem de Cristo, vivendo eternamente em Sua presença. A santificação, portanto, é um compromisso contínuo e profundo de viver para Deus, refletindo Sua santidade em nossas vidas presente e futura. Terceiro tópico: o julgamento do Deus Santo. Primeiro subtópico: o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, Isaías 1:4, com um nome santo, Isaías 57:15. Os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6:3. E em santidade, ninguém pode se igualar a Deus, 1 Samuel 2:2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, Ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Segundo subtópico: santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor, Efésios 2:21. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5:26-27. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Hebreus 12:14. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Romanos 12:1. Compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião. Terceiro subtópico: santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz, e nele não há treva alguma. 1 João 1:5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Gênesis 6:12-13. Faremos agora uma aplicação deste último tópico. Reconhecendo a santidade e justiça de Deus, empenho-me em viver de acordo com seus padrões. Isto significa abandonar comportamentos e atitudes que não refletem a santidade de Deus e buscar uma vida que glorifique a Ele em todas as áreas. Entendo que, como membro da Igreja, sou chamado a ser santo, consagrado a Deus e a andar em retidão. Diariamente, procuro me aproximar mais de Deus através da oração, leitura da Bíblia e prática de seus mandamentos, lembrando sempre que Deus, em sua santidade e justiça, é o meu guia e exemplo supremo. Conclusão: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como o padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. 1 João 2:3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Queridos irmãos, chegamos ao final desta lição. Não esqueçam de assinar o canal e compartilhar nossas aulas.
Que Deus em Cristo vos abençoe sempre e até a próxima.